Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Ai, que vergonha. Mas enfim, gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês, né, sobre um assunto assim. Pode sentar, gente. Sobre um assunto muito atual, um assunto que corre nos nossos dias de hoje, que está realmente à nossa volta. E é um assunto bem polêmico, bem polêmico, mas é muito importante para a gente poder tratar sobre, né? E não sei se todos aqui já ouviram falar, mas acredito que uma grande maioria talvez conheça o movimento feminista. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre feminismo e mais na base do porquê não existe uma feminista cristã. Vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês como a Bíblia está de um lado e o feminismo está totalmente do lado oposto, né? E quero começar lendo 2 versículos aqui para vocês. Um está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 16, 17. E o outro está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Primeiro diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aí o outro está assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras de profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então, o que a gente consegue entender? A Bíblia é um livro inspirado por Deus. E se é inspirado por Deus, é um livro santo, é sagrado. E qualquer pessoa que ousar tirar algo daqui ou acrescentar é considerado maldito aos olhos de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado com toda pauta, ideologia e movimentos que têm se levantado contra a Bíblia. Nosso dever como cristãos é defendê-la e segui-la, porque o manual da vida do cristão é a Bíblia. E mediante a isso, vamos lá. Para a gente falar do movimento feminista, a gente tem que falar da base, do início. E a gente começa do início lá com essa querida Mary Wollstonecraft, é o nome dela. O período do século XV até o século XVIII é denominado pelos historiadores, né, pelos estudiosos do movimento, como o período do protofeminismo. Por quê? Porque, assim, é o início, e proto significa início, primeiro, essas coisas assim. E como há uma divergência entre os historiadores sobre quando realmente o movimento feminista começou, porque há uns que dizem que foi no século XV, outros já dizem que foi no século XVIII, foi denominado assim para a gente poder, né? Poxa, começou aqui. E durante esse período, como eu disse, essa moça se destacou. E ela é muito importante, ela é considerada a mãe do movimento. E ela foi a escritora do livro Reivindicação dos Direitos das Mulheres. E esse livro é considerado o documento fundador do feminismo. Então, vamos dizer, tudo que a gente sabe dos dias de hoje, tudo que está nos dias de hoje, presente, veio dessa mulher, né? Veio dos pensamentos dessa mulher. E eu fiz meio que uma linha do tempo, né? Tentei, né, gente? E ali está, né, o período do protofeminismo, que está os séculos. E depois vem a primeira onda. E essa primeira onda feminista foi marcada principalmente pelos direitos civis, a conquista dos direitos civis. E uma dessas pautas dos direitos civis é justamente a inserção da mulher no mercado de trabalho. Que as feministas dizem que foi elas que colocaram a mulher no mercado de trabalho. Então, se você é mulher e hoje você trabalha, você deve sim ao feminismo, entendeu? Porque foi ele que te permitiu trabalhar. E, gente, assim... historicamente, não foi isso muito bem que aconteceu, entendeu? O feminismo é um movimento que te engana. E, justamente, essa pauta do mercado de trabalho é uma pauta que te pega, assim, né, da enganação. E, para hoje as mulheres estarem no mercado de trabalho, 2 grandes acontecimentos aconteceram, que, assim, mudaram o mundo, né, a partir daí. O primeiro foi a Revolução Industrial e o outro foi a Primeira Guerra Mundial. No período da Revolução Industrial, as fábricas foram criadas, né, gente? As fábricas sendo criadas,
houve a necessidade de uma maior mão de obra, e com essa necessidade as mulheres tiveram a oportunidade de sair de dentro das suas casas, né, dos seus trabalhos assim em zona mais particular, familiar, porque as mulheres já trabalhavam antes, mas não eram no mercado. E esse trabalho das mulheres eram justamente nessa zona assim de plantação, de fazenda, que eram áreas de família mesmo. E uma coisa que prova isso é Raquel, um exemplo na Bíblia, Raquel, lá em Gênesis. Raquel era pastora de ovelhas, era um trabalho. E com a necessidade, né, das fábricas foram criadas e houve a necessidade de maior mão de obra, as mulheres tiveram a oportunidade, como eu disse, de sair de dentro das suas casas. E esse foi um grande play da mulher no mercado de trabalho. E depois disso, aconteceu a Primeira Guerra. E a Primeira Guerra foi o que deu mais um protagonismo para a mulher no mercado, porque os homens eram uma grande maioria, né, lá dentro. E os homens estavam na guerra. Apenas os homens iam para a guerra. Então, os homens indo para a guerra ficou tipo assim, meu Deus, e agora? Tem um buracão aqui dentro, o que a gente vai fazer? Aí as mulheres tiveram que assumir esse papel, não só para ocupar aqueles espaços, mas que também pudesse, né, a fonte de renda, o dinheiro, pudesse continuar entrando dentro das casas, e também para que o comércio pudesse continuar acontecendo, sabe? Então, até mesmo, gente, sobre a Primeira Guerra, o governo dos Estados Unidos, assim, sabe, americano, eles fizeram um tipo de propaganda para que as mulheres tivessem mais incentivo a ir para o mercado, né? E sabe aquela imagem daquela mulher que é assim, sabe, que é muito usada no Girl Power, que tem a bandana vermelha na cabeça e a blusinha azul? Pois então, ela foi muito lançada nessa época, né? E se hoje nós, um dia eu vou talvez estar no mercado de trabalho, e você, mulher que já está no mercado de trabalho, se hoje você pode, né, sair dentro das suas casas para isso, não é graças ao movimento feminista. Você tem que dar os créditos, os devidos créditos à Revolução Industrial e saber que a Primeira Guerra existiu, né? E foi um grande acontecimento. E essa foi o período da primeira onda, né? E ainda nesse período da primeira onda, temos uma pensadora que se destacou, que foi a Alexandra Kollontai. A Alexandra Kollontai, ela é um símbolo muito importante para o feminismo, porque desde a Mary Wollstonecraft, né, que eu falei para vocês do Proto, ela já tinha muitas pautas anticristãs. E a Alexandra Kollontai foi mais uma delas, né, alguns tempos depois da Mary, que continuou com esse legado de pensamentos, né, não só ela, como também outras feministas. E a Alexandra, ela era declaradamente comunista, né? Ela era muito próxima de Lenin, que foi um grande revolucionário lá da Revolução Russa, na época da União Soviética. E ela é importante porque ela participou do casamento do movimento feminista com a ideologia marxista. O marxismo ele precisa do caos para se estabelecer, e o feminismo é justamente esse caos. Então, aí eles se casaram, puf, demos certo, entendeu? Então, foi isso. E é muito importante a gente entender isso, porque é mais uma prova de que o movimento feminista estava distante do cristianismo, né? Mas, enfim, não vou entrar em assunto de comunismo, porque não é isso que eu vim fazer. E no final dessa primeira onda, gente, se destacou mais uma pensadora, que foi assim, ela é bem importante, e ela foi assim, no final da primeira onda, para o início da segunda. No final da primeira onda, ela escreveu algumas coisas, né, livros bem assim famosos, mas ela só teve mesmo, talvez, uma explosão, digamos assim, de ideias durante a segunda. Porque ainda na primeira onda, como eu disse para vocês, ela foi marcada pelo direito civil, e muita gente não pensava na pauta que essa mulher trouxe, que é justamente a pauta do aborto. E essa mulher é Margaret Sanger. Eita, calma aí. Isso. Margaret Sanger. Margaret Sanger, gente, ela era uma eugenista, feminista, e ela foi a fundadora da Planned Parenthood, acho que fala assim mesmo, que é a maior rede de aborto dos Estados Unidos. Gente, calma aí, que é babado, viu? Essa clínica é uma das maiores que existem. Tem outras também, mas ela também é uma das que mais se destaca quando o assunto é aborto. E ela lucra muito, muito. Para vocês terem uma noção, as pessoas que trabalham nessa clínica lucram, tipo assim, milhões ao ano.
milhões, e além de lucrar milhões com a morte de inocentes, eles ainda têm várias denúncias, isso aí gente, vocês conseguem tudo achar no Google, só pesquisar o nome da clínica, aí, tipo assim, lucros, denúncias, vocês conseguem achar. Eles têm a denúncia de vender órgãos e os tecidos desses bebês abortados. Então, tipo assim, para vocês terem, assim, uma noção do tanto que a vida é desvalorizada, sabe, pelo movimento feminista. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, você não vai encontrar a palavra aborto, né? Eu estou falando aqui de aborto, mas na Bíblia você não vai encontrar a palavra aborto. Mas você vai encontrar aquele versículo bem famoso, não matarás. E o aborto nada mais, nada menos que um assassinato. Um assassinato de inocentes que ainda estão dentro do útero da sua mãe, sem poder correr, sem poder gritar, estão sendo lá assassinados, estão sendo mortos. E tem muita gente lutando para que isso aconteça, para que isso se torne cada vez mais comum, né? E não é isso que Deus quer, não é isso que a Bíblia fala que é certo, né? As feministas, elas falam muito sobre, quando o assunto é aborto, que, gente, acho que todo mundo já deve ter escutado falar. Sua vida com 12 semanas. Não, até 3 meses, 20 semanas, assim, não é vida, entendeu? Tipo assim, não é nada, pode matar, não tem dor, não é nada. Só que sabe o que é? Na Bíblia, Deus já fala que antes, quando você era substância informe, já era uma vida, ele já te via. Mas a ciência também prova que já é uma vida desde então. Então, são argumentos, assim, vazios, né? As ciências como biologia, genética e embriologia já comprovam que a vida é desde a concepção. E eu trouxe ali 3 dados ali para vocês, de um livro que eu gosto bastante, que abriu realmente os meus olhos sobre essa pauta do aborto, sabe? Porque eu sempre deixo comentando por gente, sempre fui contra o aborto. Mas, na sociedade na qual a gente vive, se você fala assim, eu sou contra o aborto, por que você é contra o aborto? Porque eu sou cristã, e na Bíblia fala que é pecado. A sociedade na qual nós vivemos não respeita isso, sabe? Fala assim, não, mas aí você sabia que não é vida? Você sabia que a vida só começa com tanto tempo? Então, assim, ler livros como esse, gente, vou indicar aqui para vocês realmente, gente, porque esse livro é muito bom. Ler livros como este, que fala sobre esse assunto tão claramente e tão bem, é muito bom para a gente poder defender real, sabe, o que a gente acredita. E eu trouxe 3 dados, né? O primeiro é muito interessante. Na 3ª semana é formada camadas importantes para a formação de tecidos e órgãos específicos, né? Ali naquele embrião, ainda no ventre. Ainda na 3ª semana ocorre a formação de vasos sanguíneos e o sangue começa a circular no pequeno embrião. E a presença de receptores sensoriais começam a ser expressos ao redor da boca do embrião durante a 5ª semana. Gente, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei assim, caraca, isso só mostra o quanto o nosso Deus é Deus de detalhes, sabe? E realmente Ele é Deus de vida. E é assim, quando a gente pensa assim, sei lá, numa mulher grávida, a gente pensa que, sei lá, só está o bebê lá dentro, mas o que está acontecendo lá dentro? E está acontecendo tanta coisa, sabe? Porque o nosso Deus é Deus de detalhes. E no versículo que está lá em Salmos 139, 13 e 16, é um versículo bem conhecido, né? Fala sobre isso, a criação ainda do bebê, né? Tu criaste o íntimo do meu seio, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E isso é lindo, gente. Como eu mostrei para vocês, antes de negocinho sensorial lá, receptores, né, sensoriais, começarem a ser formados, antes do sangue começar a borbulhar, antes da sua mãe pensar, dos seus pais pensarem um dia, vamos gerar uma vida, Deus já te via, Deus já tinha um propósito para você. E o aborto é um assassinato, e é um assassinato dos planos de Deus para uma vida, sabe? Coloquei ali o versículo que Deus dá, né? Fala com Jeremias, que ele diz assim, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso só mostra o quanto Deus tem um plano ainda, já tem um plano, né, formado, estabelecido para a tua vida, para a vida de
novas pessoas que ainda irão nascer, já tem desde o ventre, desde antes da pessoa existir. Jeremias já foi designado profeta das nações ainda no ventre da sua mãe. Ainda tem o exemplo de João Batista. João Batista ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, que está lá em Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Deus já tem um plano, Deus já tem algo estabelecido, sabe? E o aborto vem realmente para quebrar esses planos de Deus. No versículo ainda 41, do mesmo capítulo ainda de Lucas, é um versículo assim, quando a minha mãe me mostrou, é porque eu já tinha lido. Só que sabe quando você lê, mas você não presta tanta atenção? E aí eu falando com a minha mãe, falei assim, não, mãe, quando eu for falar de aborto, eu acho que eu vou usar esse e esse versículo. Aí ela foi e falou, Isabela, usa o versículo de Lucas 1,41, que fala quando João Batista está meio que reconhecendo que Jesus chegou, sabe? E aí, gente, eu achei tão lindo esse versículo, que eu trouxe também. Que fala assim, ó, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo. E sabe assim, foi meio que o contato de João Batista com Jesus, sabe? E o que só prova que já era uma vida, que Deus já tem um plano, que ele, desde o ventre, já era cheio do Espírito Santo, né, João Batista? E nós, como cristãos, sabendo que o nosso Deus é Deus de vida, não devemos dar créditos a um movimento como esse, dar créditos a pessoas como essa, sabe? Devemos nos posicionar contra, né? Porque o nosso Deus é Deus de vida. E se alguém quer determinar quando uma vida começa, como dizem, né? Começa a partir da 20ª semana, da 12ª, ou quando uma vida termina, que é justamente o aborto, essa pessoa está se pondo no lugar de Deus. Só Deus tem a vida e a morte na palma das suas mãos, sabe? Então, matar bebês é um grande pecado. E esse pecado vem se aumentando a cada dia mais, né? A pastora Cláudia falou até bastante sobre isso no Power Coffee. Foi muito bom, gente. Para quem não veio, tomara que tenha outras oportunidades. Mas, enfim, vocês já pararam para pensar? Assim, quando o assunto é aborto, quantos bebês estão sendo... Quantos planos assim que Deus formou, já traçou, estão sendo quebrados? E quantos ventres estão sendo locais de cemitério, sabe? De sepultura? Isso é muito triste, gente, muito triste. E devemos nos posicionar assim contra isso. Até para que a indústria do aborto, como eu disse no início, não cresça, mas que ela pare, né? E devemos nos posicionar assim. E fechando esse período de primeira onda, nós temos a segunda onda feminista. E nessa segunda onda feminista, temos a presença de uma pessoa super exaltada pelo movimento. Uma pessoa, assim, super conhecida, gente. Muito famosa mesmo. Muita gente conhece ela. E as ideias dela são bem... Mas ela é péssima, gente. Ela é horrível. Vocês têm que conhecer a história dessa mulher. Mas, enfim, o nome dela é Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, gente, é um grande ícone do movimento feminista, né? E... quando você pega para estudar a história das feministas, a história do movimento, você vai perceber que todas são iguais. Uma vai radicalizando mais o pensamento da outra. Mas elas são... é o mesmo pensamento antibíblico, é o mesmo pensamento contra Cristo, é o mesmo pensamento de rasgar a Bíblia. Realmente isso. É o que elas fazem. Mas, enfim. E a Simone de Beauvoir, ela tem muitas frases muito conhecidas. E uma delas é essa... sobre casamento, que ela fala sobre o casamento, que diz assim, não são as pessoas que são responsáveis pelo falhanço do casamento, é a própria instituição que é pervertida desde a origem. Aí eu te pergunto, qual é a instituição do casamento, gente? A instituição do casamento não é bíblica, a origem dele, né? Não é a instituição, não. A origem dele. Qual é a origem dele? A origem dele não é bíblica? Não está lá quando Deus fala em Gênesis, e assim o homem deixará a casa de sua mãe, do seu pai, e se juntará com a sua mulher? Essa não é a origem do casamento? Não é bíblica? Pois então, falando isso aí que ela falou, e deixando claro que o casamento é uma instituição pervertida desde a origem, ela está atacando a quem? Não é a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, o qual é o manual de vida do cristão? Pois então, né? Essas ideias, essas ideias, principalmente do casamento, ser uma forma de opressão, uma forma de maldição, sabe?
então, que são propagadas pelas feministas, estão crescendo cada dia mais dentro do coração das meninas. Não só fora da igreja, como também dentro das igrejas. Tem muito isso dentro das igrejas. E a gente tem que lutar contra essas ideias dentro das igrejas. Porque tem muitas meninas vendo o que a Bíblia diz como bênção, como maldição. E o casamento é uma delas. Já escutaram a famosa frase? A Bíblia é machista. Eu gosto de Jesus, mas a Bíblia... Não concordo, porque eu acho que aqui, nesse versículo aqui, sabe, e também nesse, ela é bem machista. Entendeu? Assim, eu concordo com a Bíblia, gosto de ir para a igreja, mas eu acho a Bíblia machista. Gente, quem nunca escutou isso? Essas são frases que realmente estão rodando o nosso dia. E são justamente essas frases que estão mudando o pensamento de muitas meninas, sabe? E tem um versículo polêmico na Bíblia, para o movimento feminista, né? Porque, para quem conhece, para quem já leu, não é tão polêmico, mas para feministas são. Que é o versículo de Efésios 5, 24. Já ouviram falar? Que fala sobre a mulher ser submissa ao seu marido? Pois então, esse versículo é bem polêmico, né? Elas até falam, a Bíblia é machista, não seja submissa. Não sabe nem o que é submissão bíblica, mas elas estão falando que a Bíblia é machista. E sobre esse versículo, ali Paulo deixa claro qual o papel da mulher e o papel do homem no casamento. Gente, mulheres, meninas, o papel não é só seu, não. O papel não é só nosso, não. O papel também é do homem. E o papel do homem é bem mais pesado do que o nosso, sabia? Então, vamos ler. Está dizendo assim, ó. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitos aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ai, gente, eu acho incrível esse versículo. Eu acho assim, tão bonitinho, porque assim, caraca, poxa, eu quero me casar com um homem de Efésios 5:25, sabe? Amém, amém, Sara. Amém, eu escutei o seu glória. Você vai... Amém. Pois então, gente, como eu disse, é um versículo polêmico. Mas sabe o que vem depois? Sabe o papel do homem que vem depois? As feministas não sabem ler. Elas não leem a Bíblia, gente. Elas não devem ter nem Bíblia em casa. Porque se tivessem, não estariam saindo na rua gritando que a Bíblia é machista e tudo mais, porque elas saberiam os papéis que a Bíblia dá, né? E Paulo ali deixa claro, como eu disse, tanto a missão do homem como a missão da mulher. E qual que é a missão do homem, gente? Amar a sua mulher como Cristo amou e se entregou pela igreja. Caraca, tipo assim, é uma missão tão maior, sabe? E a submissão que a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa, não é uma missão tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Ai, meu marido, sabe, beijar os pés, não é isso não, gente. A submissão bíblica, quando eu entendi isso, a minha cabeça fez assim, uau, que coisa, né? Porque a submissão bíblica é justamente isso, é você estar submetido, submetido a uma missão maior. E de quem? E qual é essa missão maior? Justamente a dos homens. E a missão é qual? Amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Então, meninos, homens, um dia vocês vão casar, sabia? Então, já estejam cientes do seu papel dentro do casamento. O seu papel é qual? Amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Estou falando que vocês vão morrer igual Cristo morreu, não, gente. Mas vocês têm que estar dispostos a isso, porque essa é a missão que Deus deu a vocês. E não adianta nada, viu? Vocês quererem tanto uma mulher de Provérbios 31. Ai, a mulher virtuosa. Se vocês não forem esse homem, viu? E meninas também, tá? Porque é muito fácil, né, a gente falar, nossa, eu quero muito esse homem de Efésios 5:25. Cara, o homem que me ama como Cristo amou a igreja e morre por mim se for necessário, é muito fácil. Mas a gente também tem que ser a mulher de Provérbios 31, tá? Temos que ser a mulher virtuosa e também a mulher submissa, que entende a sua missão, que entende o papel que a Bíblia nos dá. E sobre isso aqui, gente, só mais uma observação. Se o homem, está lá em 1 Pedro 3:7, que fala sobre... Também é um versículo polêmico, né? Porque fala sobre a mulher ser o vaso mais fraco, né? O vaso mais frágil e tal. E sabe o que significa, gente, ser vaso mais frágil?
É um versículo muito polêmico, mas assim, gente, eu realmente acho que o movimento, eu acho não, tenho certeza, o movimento feminista, as feministas, elas não sabem interpretar, elas não sabem ler, elas pegam assim para realmente te fazer duvidar da Bíblia e questionar o que a Bíblia está dizendo, sabe? Está dizendo sobre você. A mulher ser o vaso mais fraco, o homem honrar a mulher como um vaso mais fraco, quer dizer que o homem teve amar, honrar e proteger essa mulher, porque ela é digna da sua proteção, porque ela foi dada, ela casou com você, ela saiu da casa dos pais dela para se juntar a você e formar uma família. Então, ela é tua proteção, entendeu? Ela está na tua proteção. E essa é real a missão do homem, é proteger a mulher e honrar ela. E a sua, menina? A nossa missão, um dia, nós teremos que ser apenas submissas. E tá tudo bem, sabe? Tipo assim, poxa, o meu marido, meu futuro marido, ele terá que, assim, me amar como Cristo amou a igreja. Então tá tudo bem, sabe? Ser submissa, gente, tá tudo ótimo. E é simples, sabe? É muito simples. Não tem mistério nisso, não tem... Uau, não é um bicho de 7 cabeças. É a Bíblia, gente. É a Bíblia, é o que a Bíblia diz, e vamos segui-la. E, como eu disse, no final dessa primeira... Não, calma aí. Calma aí que eu me embolei. Porque eu vou falar sobre a Simone de Beauvoir, né? Eu não poderia deixar de falar dela. A Simone de Beauvoir, gente, como eu ia dizendo, ela é uma grande ícone do movimento feminista. Mas lembra que eu falei que a história dela é podre? Pois é. Ela, tipo assim, ela gostava daquela vida libertina, vida de libertinagem, tipo assim, vida desregrada, vida sexual desregrada. Faz com vários caras, tá com vários caras, enfim. Só que ela tinha um cara que fazia loucuras com ela, literalmente loucuras, que é esse moço aqui, ó, o Jean Paul Sartre. E eles, gente, eles eram aliciadores de menores, eles eram defensores de pedófilos condenados, eles queriam a revogação, né, tipo assim, o corte, né, de uma lei que punia atos de relação sexual com menores de 15 anos como estupro. Eles eram amigos de Adolf Hitler, o nazista, lembra? E ainda eram admiradores da Alemanha nazista, gente. Essa aí é um grande ícone para o movimento feminista. Tipo assim, se isso aí é quem o movimento feminista idolatra, é porque já não é bom, entendeu? Já não é, assim, muito legal. E isso só mostra também o quanto que o movimento feminista está longe da Bíblia. Gente, para você, assim... É muito escrachado, sabe? Realmente isso, é muito escrachado o quanto que o movimento feminista não combina com a Bíblia. E hoje, tipo, tentarem trazer uma pauta de que você pode ser feminista e cristã é ridículo. É tipo assim, poxa, vai estudar. Sinceramente, gente, eu fico bem assim. Mas, enfim, né? Aí, como eu ia dizendo, no final não, nessa segunda onda, nós tivemos a Simone de Beauvoir e nós temos uma querida, assim, dependente de beleza, que se chama Betty Friedan, né? E a Betty Friedan... Ai, que amor era essa Betty Friedan. A Betty Friedan, gente, foi uma... tão diferente das outras. Ela foi igual a todas as outras. Ela não apoiava o casamento, ela também ia contra a Bíblia, ela também apoiava muito o aborto. E ela era super amorosa, como a gente pode perceber nessa frase dela aqui, quando o assunto era a mulher do lar, a mulher mãe, a mulher que ama cuidar dos seus filhos, a criação dos seus filhos. A gente pode perceber o amor dela, gente. Olha como ela transborda amor. Cara, o amor venceu, né? Pois então, capítulo 12 do livro dela, a Mística Feminista, diz assim... Mística feminina. Diz assim: mas não será a morada confortável um campo de concentração? As mulheres que vivem segundo a mística feminina não se terão encarcerado nas estreitas paredes do lar, aprenderam a adaptar-se ao seu papel biológico, tornaram-se dependentes, passivas, infantis, renunciaram a uma personalidade adulta para viver ao nível mais baixo dos objetos e alimentos. O trabalho que executam não existe capacidade adulta, é infindável, monótono, não compensador. Então, ela está assim, transbordando amor para as mulheres que se dedicam, né, ao seu lar, para as mulheres que amam a maternidade, para as mulheres que amam criar seus filhos e passar bons valores a eles, né, bons ensinamentos. Ela também está transbordando super amor à dona de casa, né, a mulher que é esposa também. A mulher, calma aí, a mulher que a Bíblia, né, diz, como lá em Provérbios 31, como uma mulher virtuosa. E a gente tem que tomar bastante cuidado, viu, com isso, tá, meninas?
porque está realmente presente no nosso dia. E essas pautas trazem, você querendo ou não, você pode ser influenciado por elas. E aí, você escutando sempre, ah, não, mas você criar os seus filhos não é nada compensador. Tipo assim, você está sendo muito, em palavra bem chula, burra, muito idiota, por você querer cuidar, sabe? Porque você querer se dar a maternidade. Minha filha, por que você está querendo se dar a maternidade? Olha como é que você está sendo infantil. E é justamente o que a Beth Friedan está falando. E é justamente esses pensamentos que têm entrado na vida de muitas meninas, gente. E a mulher sábia, está lá também em Provérbios, ela edifica o lar. A mulher virtuosa é uma mulher do lar, é a mulher que é mãe, é a mulher que cria, né, com amor os seus filhos, ela ama criar os seus filhos, ela ama o seu lar, ela cuida do seu lar. E assume principalmente o papel que a Bíblia te dá, né, como esposa, como mulher. E a gente tem que tomar cuidado, como eu disse, né, com isso. Porque o que o feminismo mais quer é destruir essa mulher. A mulher que a Bíblia dá, o papel que a Bíblia dá para a mulher, entendeu? O movimento feminista ele quer tirar esse assim, a Bíblia fala assim, isso aqui é o que você deve seguir. O movimento feminista fala assim, não. A Bíblia não, entendeu? Tipo, segue o que você quiser, mas a Bíblia não. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Realmente, muito cuidado. E, para finalizar, um assunto agora mais polêmico, talvez, que eu não poderia deixar de falar isso, que é mais uma coisa escrachada do movimento feminista, que é sobre a intolerância religiosa deles. É algo que mais afasta eles, o movimento da Bíblia, né? Deixei 2 imagens, mas são assim imagens que nem se comparam ao tanto de outras coisas que elas já fazem, né? Tanto de coisas que elas cometem diariamente, que os movimentos cometem diariamente, sabe? E a gente consegue ver muito essa influência da intolerância religiosa em música, em série, em várias coisas. Em música, sabe aquela música God is a Woman, da Ariana Grande? Deus é uma mulher? Pois é. Deus, Pai. A Bíblia fala assim, Deus é pai. A Bíblia não fala Deus é uma mulher, a Bíblia fala Deus é pai. E o movimento feminista fala o quê? Deus é uma mulher. Mais tolerante e impossível, né? E também tem aquele negócio, ah, não, mas a Bíblia fala que Deus é espírito, e espírito não tem gênero. Gente, se fosse assim, minha filha, ia estar escrito lá. Deus não tem gênero, então interprete o que você quiser. Mas não tem isso escrito. Está lá assim, Deus, Pai. Pai. Senhor Deus, nosso Pai. Não está lá outra coisa. E a gente tem que ter cuidado com esses certos tipos. Essa música aí, tipo assim, é só mais uma de 1 milhão que tem, sabe? Falando sobre que Deus não é um homem, que Deus não é pai, duvidando da paternidade de Deus e falando que Deus é uma mulher. Também tem, né? É até bem pesado isso, gente. Eu realmente falo para vocês aqui que falar isso é bem pesado. Chamar Jesus de gay. Fazer loucuras com crucifixo. Com cruz. Fazer loucuras. Esse é movimento feminista. Eu não vou falar para vocês pesquisarem, não, porque é horrível. Então, não pesquisem, tá? Mas saibam que elas fazem loucuras com símbolos religiosos, sabe? E isso é a real face do movimento feminista. O movimento feminista, eu mostrei aqui para vocês alguma das pautas dele, né? E botei versículos da Bíblia e mostrei para vocês que não é isso que a Bíblia diz. E o movimento feminista ele é realmente um movimento diabólico, gente. É um movimento que não é cristão, é um movimento que se separa totalmente da Bíblia. Ele fala que você é uma coisa, sendo que você não é o que o movimento feminista diz sobre você, você é o que a Bíblia diz sobre quem você é, sabe? O movimento feminista fala que você pode abortar, mas a Bíblia fala assim, não, o nosso Deus é Deus de vida, não é Deus de morte. Então a gente tem que lutar, sabe? Não existe um cristão que apoie um movimento como esse. E está bem escrachado tudo o que o movimento feminista faz. E um cristão que se nega todos os dias, que toma a sua cruz e segue a Jesus, não apoia um movimento como esse. Não tem coerência. É uma hipocrisia, digamos assim, sabe? Porque nós somos defensores do Evangelho. Paulo disse, né, que nós somos defensores do Evangelho. E como os defensores do Evangelho, nós temos que defender a Cristo a todo custo, né? Defender a Cristo e a palavra de Deus. E que é o nosso manual de vida, né? Sem a Bíblia, a gente não saberia como agir em determinadas situações. E já estou finalizando.
Mas eu não poderia deixar de falar uma coisa. Pode parecer meio clichê. Porém, vocês meninas se intitularem não feministas é uma definição muito vaga. Porque, como eu mostrei, tentei mostrar para vocês, o feminismo ele vai totalmente contra a Bíblia. Não só o movimento feminista, como também o movimento assim, marxista, como eu disse, da Alexandra Kollontai, que participou do casamento do movimento feminista com o marxismo, o movimento comunista. A gente não tem que ser só, não sou isso. A gente tem que ser anti isso. Então, tipo assim, eu tenho que ser uma antifeminista. Você, mulher, tem que ser antifeminista. Até você também, menino. Você é homem, você também tem que ser antifeminista, anti, sei lá, qualquer movimento que vem contra a Bíblia. E principalmente o feminismo, porque a banalização da vida de vocês, da imagem de vocês, vem graças a ele. E a gente consegue ver esses exemplos aí em várias séries, em vários, até pessoas mesmo, como por exemplo o Vitão, gente. Eu tenho assim uma coisa assim bem contra esse cara, porque ele é bem banalizado. Isso só mostra o que o movimento feminista faz, desculpa, Anne, faz com a imagem do homem, sabe? Em desenhos a gente consegue ver naquele lado do Simpson, sabe? Como ele é banana, gente. Como ele é banana. O Papai Pig também. É tudo uma influência do movimento feminista para destruir a imagem de vocês, meninos. Então, vocês, assim como as mulheres, devem lutar contra esse movimento. Devem lutar contra essa banalização, né? E tem uma frase sobre a gente defender, né? Tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito, que é o Olavo de Carvalho. E ele diz assim: a moderação na defesa da verdade é serviço prestado a mentiras. E o que quer dizer? Se você está negando, negligenciando a defesa da verdade, você está permitindo que a mentira prevaleça, que a mentira cresça. E a partir do momento que a mentira se instala, é muito difícil dela sair, porque ela muda a cabeça, ela muda o pensamento. E a verdade liberta, gente. Então a gente tem que falar mais, a gente tem que defender a verdade, não ter medo de defender essa verdade. Ah, mas eu vou perder amigo. Tipo assim, se eu me posicionar sobre isso, eu vou perder as minhas amizades, eu vou ficar sozinho no recreio, eu vou ficar isso, aquilo. Gente, vocês estão achando que os discípulos, a vida deles foram fáceis? Os discípulos, quando tiveram a decisão de seguir a Jesus, quando eles falaram assim, vou abandonar tudo, vou abandonar minha casa, larguei tudo, vou seguir a Cristo, vocês acham que foi fácil? Vocês acham que eles não perderam amigos? Somos discípulos de Cristo. E assim como eles, nós vamos perder muitas pessoas também, gente. Vamos perder amigos. E gente, falar aqui para vocês, essa coisa é a mais normal que existe. As pessoas vão vir, elas vão embora, elas vão chegar, elas vão embora. Mas quem vai ficar com você para o resto da tua vida é Cristo. Com quem você vai morar é com Ele. Sabe, um dia você vai ser arrebatado, em nome de Jesus a igreja vai ser arrebatada, e nós vamos lá para cima, morar com Ele, e nós vamos viver eternamente lá, vamos viver eternamente junto com a verdade, que a verdade é Jesus, a verdade que liberta. Então nós não podemos negligenciar defender o nome de Cristo, nós devemos ser defensores do Evangelho. Paulo diz, né, como eu disse, lá em Filipenses 1,16, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Na defesa do Evangelho. Somos defensores do Evangelho. Assim como Paulo, nós somos defensores do Evangelho. E nós não devemos ter medo de defender a Cristo a todo custo. Defender o Evangelho na escola, na família também, gente. Para disso, esse negócio assim. Família nem sempre, não é 100% perfeita, né? Nós devemos defender a todo custo. Na faculdade, no trabalho. E não ter medo de defender a Bíblia, né? Porque a Bíblia... ela é o nosso manual de fé. Se a gente segue a Cristo, se nós dizemos assim, eu sou cristão, eu sou cristã, eu sigo a Cristo, entendeu? A gente tem que defender a Bíblia é o nosso manual de fé. E se você apoia um movimento como esse aqui que eu expus a vocês, do movimento feminista, você não está indo de acordo com a Bíblia, tá? E nós devemos seguir a Bíblia, devemos seguir a palavra de Deus. E se apegue na verdade, porque a verdade liberta, e a verdade é Jesus Cristo. Então, se encha mais de Deus e seus olhos serão abertos. Coisas que aos olhos assim humanos, digamos assim, estão ocultas e a gente não percebe, quando nós nos entregamos a Cristo e falamos assim, Cristo, faça morada na nossa vida, o Espírito nos revelará. Essa palavra aí, né? Enfim. E foi isso, gente. Eu espero ter conseguido trazer essa palavra sobre trazer, né, a face desse movimento com muita clareza aqui para vocês. Espero de coração que vocês possam ter entendido um pouco sobre esse movimento que é tão sujo, tão imoral e busca cada vez mais destruir a Bíblia, destruir a Deus, sabe? E é um movimento realmente diabólico, no qual não merece nem
1% da nossa intenção, né? E que Deus abençoe vocês.